A onda de Urano, de Mercúrio à sua oitava. Um livro de Maria Flávia de Monsaraz. Exemplo de um símbolo primordial, os três níveis do mundo. Como exemplo de uma visão simbólica da realidade, apreendida no dinamismo da sua transformação, situam-se os três níveis do mundo. Definem a relação do homem com a terra e com o céu. Suportam todos os mitos. Estão sempre presentes nas imagens arquetípicas da evolução. Os três níveis do mundo vistos como dinâmica de evolução. Primeiro nível é o nível das águas abissais, o fundo da terra, o início das coisas, a violência que se opõe à luz, o princípio obscuro ascendente, o instinto, a potência telúrica ainda não inteligida, a queda, as forças involutivas, o mundo das origens, o passado. Os monumentos sagrados medievais comunicaram com este nível fundamental por um poço, no fundo do qual estava a pedra da fundação. A pedra simbolizava o primeiro nível, o mais baixo, o mais material. Tinha como função acordar a consciência das origens, lembrar de onde se vem. Segundo nível, a superfície da Terra, como campo da atividade humana, a realidade tangível sobre a qual o homem tem de agir, a dualidade, o mundo da manifestação, o conflito das forças involutivas e evolutivas, o homem, a sua consciência no centro do conflito, a passagem da sobrevivência à vida, o presente. Na tradição, o homem situa-se entre o mais alto e o mais baixo, entre o nível 1 e o nível 3. Ser onde coabitam duas dimensões contrárias. Ele é a ponte, o grande medianeiro entre terra e céu. Desenvolvendo-se verticalmente entre dois níveis, o domínio dos abismos e o domínio do espaço. O homem, e só ele, pela mutação da sua consciência, devolve a terra ao céu. Só o homem é a passagem possível entre os três níveis verticais do mundo. Terceiro nível, o céu, o mundo da força imaterial inteligente, o domínio da ordem cósmica, o mundo da luz, oposto ao mundo das trevas, as forças evolutivas, a potência que ativa a manifestação, a consciência superior a atingir, o futuro. O terceiro nível é o fim do processo de transformação das energias, a inteligência já não prisioneira do instinto, a vitória do ser humano sobre as pulsões irracionais, a dimensão onde a liberdade é atingida já sem condicionalismos da matéria, é o sentido da evolução, o objetivo último da vida. Os elementos, forças primordiais que regem o mundo. Quinta lição. Um Deus, ou natureza mais poderosa, depois de ter retirado os elementos do caos, onde estavam desordenadamente misturados, marcou-lhes lugares distintos, sujeitando-se a leis de uma união eterna. Ovídio, século I a.C. Não é possível falar de astrologia sem situar as forças cósmicas que se manifestam na natureza pela ação dos seus elementos.
Os 4 grandes elementos naturais, a terra, a água, o ar e o fogo, são princípios de vida. Exprimem e atualizam as leis do universo. Cada elemento tem um registro próprio de vibração energética que define as suas qualidades e propriedades. Os elementos interagem para que tudo se manifeste, inclusive a própria vida. Através do ar e da água, o fogo, o sol, criou a vida na Terra. A vida é o grande milagre dos elementos, a primeira alquimia. Prova que a interação dos elementos transcende o âmbito da química material. Elementos são forças dinâmicas com poder de transformar a sua energia. A sua relação altera a frequência das suas vibrações. Dessa alteração nascem todas as circunstâncias, não só físicas como psíquicas. A lei das correspondências universais ensina como os elementos da natureza têm as mesmas qualidades vibratórias que os registros energéticos do corpo humano. Há um paralelismo oculto entre o mundo da realidade física e o mundo das manifestações invisíveis mais subtis. No homem, a relação dos elementos contém a totalidade do ser, a sua corrente vital, o Qi, como lhe chamaram os mestres chineses. Isso que é o todo energético em movimento e que exprime a forma como atuam os 3 níveis básicos de vida: o corpo, o seu nível material, campo de energia mais pesada e mais densa, a mente, o mundo do seu psiquismo, inconsciente e consciente, e o espírito, que é o mais alto registro de vibração. Todo o universo é condicionado por frequências de vibração. O poder que um elemento tem de realizar uma transformação qualitativa pela ação de outro elemento é a própria essência da alquimia, esse tão antigo e profundo saber. Somos um todo energético em movimento, um sistema, um jogo de forças constituído pela constante interação de várias esferas vibratórias que entre si se dinamizam. Esta alquimia complexa está na origem de vários estados psicológicos. As energias de baixa frequência, na base dos sentimentos irracionais, violentos e compulsivos, ao acelerar a sua frequência vibratória, produzem tomadas de consciência mais evoluídas, mentais e espirituais. Antigos alquimistas aconselhavam os seus discípulos a ver ferver a água, a concentrarem-se e a meditar no fenómeno aparentemente banal da sua evaporação, tendo como suporte a lenha, elemento de terra, o fogo, ao agir sobre a água, evapora. Acelera frequências de vibração. A água transforma-se em ar, o ar condensa-se e a chuva baixa à terra. Perceber esta sequência elementar é conhecer a dinâmica energética do mundo, intuir a relação elementar das energias na ordem das mutações universais. Tudo depende da interação vibratória dos elementos. O Oriente tem em conta o éter, considerado como o quinto elemento. Na tradição ocidental, esse quinto elemento é expresso pelo princípio divino. Estando na origem dos outros 4, não é particularmente referenciado, pois considera-se sempre presente. A terra, a água, o ar e o fogo formam a estrutura simbólica do zodíaco. A vibração de cada signo, pelo elemento que o caracteriza, exprime determinadas qualidades. A simbologia dos elementos é a base da astrologia. O fogo. A trilogia de fogo: Carneiro,
Leão e Sagitário. O fogo é o grande motor da existência, a força explosiva primordial, a potência ativa geradora interveniente, o núcleo dinâmico de energia física e psíquica. Fogo é expansão, irradiação e projeção. Em astrologia, os signos de fogo simbolizam a ação, a forma como a personalidade se afirma e se dinamiza. Por isso, ele é o elemento que ensina a verdadeira qualidade de cada um, a sua identidade. Ao nível psicológico, o fogo é o mundo da emoção. Emovere significa, na sua origem, pôr em movimento. Agitar-se, emocionar-se, vibrar num registro mais acelerado. A emoção expande-se, projeta-se, adere, identifica-se. Vivência a que se chama amor. Amor é uma emoção de fogo, como a fé, a adesão amorosa a um conhecimento. É fogo igualmente. Os mestres chineses definem o fogo como aquilo que se agarra. Sem suporte, o fogo apaga-se, consome-se. Por isso, o fogo exprime sempre a fé em alguma coisa. Força dinamizada por alguém ou por algum objetivo. O fogo arde através de uma qualquer lenha, física ou psíquica, que lhe serve de alimento. Em termos subjetivos, fogo é entusiasmo. Tem sempre uma causa que o justifica, um estímulo, uma razão de ser que acende a fogueira das emoções. Por isso, o ar, que é a energia mental, ativa o fogo. Quando as pessoas e as coisas em que nos projetamos já não suportam a nossa expansão, perde-se o fogo. Perde-se o fogo. É não ter força vital, é ficar inativo, passivo, parado, sem vontade de intervenção, é ficar prisioneiro da água, retido por memórias inconscientes, fechado num universo íntimo, obscuro e redutor. Se fogo é vida, a ausência de fogo é a morte. O fogo ativa a subjetividade individual com o mundo exterior. Ao agir, o fogo evapora a água dos nossos registros inconscientes. O sentimento que daí resulta é um sentimento de prazer. Traduz o bem-estar de uma consciência ampliada pela libertação de cargas irracionais. Por isso, a expressão do fogo é o riso. São 13 os signos de fogo: Carneiro, Leão, Sagitário. Carneiro simboliza o primeiro impulso ativo. Leão é o fogo da consciência individualizada. Sagitário é o terceiro e último fogo. A sua seta indica a direção. Fogo orientado, atribuído ao ideal que pode animar a vida. Traduz uma projeção amorosa numa ética imutável. Exprime um maior grau de conhecimento além da força instintiva do Escorpião. O fogo do Sagitário exprime a identificação emocional aos valores do espírito, permite a quem se emociona ascender a níveis superiores de consciência. A Terra. A trilogia de Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Terra é o elemento físico, a solidez que se opõe ao invisível, a realidade que os sentidos podem apreender, o mundo fora de nós, concreto, sólido, consistente. A energia na sua dimensão material, na sua vibração mais lenta e mais pesada. A Terra representa a máxima condensação, a cristalização final no movimento das energias. O polo mais denso, mais obscuro, mais lento e menos inteligente do universo.
A terra e a água estão relacionadas com a força da gravidade, com a inércia, com tudo o que retém o movimento, com tudo o que é parado, passivo, não interveniente, capaz de receber a força do criativo. Neste sentido, a Terra é a grande mãe, receptiva à potência solar. Ela é o elemento feminino, fecundo e transformador. Na sua obscuridade, qualquer semente germina, adquire substância e materialidade. Na Terra, no rigor de uma metamorfose silenciosa, algo novo se afirma. A vida orgânica, a natureza entre a terra e o céu. Água e terra tendem a acumular, a concentrar no nível inferior. São energias noturnas de introversão. No zodíaco, o elemento terra permite ao homem a apreensão da realidade concreta que lhe é exterior e que se lhe opõe. Simboliza a capacidade de inteligir a matéria para dela se apropriar, transformando-a, utilizando-a em seu benefício. Os signos da Terra exprimem uma adequada relação com o real, o chamado sentido prático. É a vibração que nos situa como seres encarnados, possibilita a materialização da inteligência. Astrologicamente, a simbologia do elemento terra informa sobre a capacidade que o homem tem de com ela se confrontar, se relacionar. Ensina como a pode aceitar, amar, possuir, como por conhecê-la, melhor se pode conhecer a si próprio. São 3 os signos de terra: Touro, Virgem, Capricórnio. As suas qualidades, entre outras, são a persistência, a paciência, a tenacidade, a produtividade, o poder de realização. O excesso de elemento terra pode dar limitação, pouca subtileza. Pessoas excessivamente condicionadas pelas circunstâncias do mundo exterior, eventualmente prosaicas, materialistas, não criativas, com dificuldade em pressentir a dimensão oculta da vida, o apelo invisível das coisas, onde o mundo do espírito, essa grande aventura interior, se situa. O ar. A trilogia de ar, Gêmeos, Balança, Aquário. O ar e o fogo são leves ativos, tendem a espalhar-se e a subir. São já elementos não prisioneiros da força da gravidade. Contêm em potência algo não presente no mundo da Terra, algo mais sútil, capaz de suportar outra dimensão, capaz de conter a vibração da mente e acionar a força do espírito. Em astrologia, o elemento ar simboliza o potencial de relacionamento, o lado mental, reflexivo da personalidade, a própria essência da comunicação. Ar é o elemento que transporta o conhecimento. A sua vibração é mais rápida e mais sútil que a água. Exprime-se pela palavra através do seu poder oculto de dar forma invisível às memórias e às coisas. O ar é para o ser humano a força da sua mente, a sua via de libertação. Libertação do peso exterior da matéria, da contradição, por vezes absurda, do real, da prisão incómoda de certas circunstâncias. O ar permite igualmente a libertação do peso do seu mundo interior, os seus registros de água mais primários e mais violentos, os seus medos, a opressão de um passado não inteligido que o limita e condiciona. Só a vibração mental presente no elemento ar lhe permite analisar esse passado
inteligir os acontecimentos anteriores, dar-lhes significado, integrá-los no contexto da sua evolução pessoal, da sua experiência de vida. A realidade dinâmica e poderosa que é a palavra manifesta sobre a Terra a existência de uma outra dimensão, oposta à opacidade das coisas, à obscuridade das formas físicas. A palavra é a evidência das forças invisíveis, o prazer de comunicar, o mundo do relacionamento abstrato. Não é deste mundo, se assim se pode dizer. Informa sobre a verdade de uma vida não física, inteligente, capaz de dar sentido e razão de ser à desordem das circunstâncias, capaz de resolver tensões contrárias, de transcender o sofrimento, capaz de sintetizar os opostos e assim sair da dualidade, ordenando a vida além dos possíveis conflitos. Pela sua força imaterial, a palavra exprime conceitos, pensamentos, ideias, reflexões. Ela é a ponte invisível que une o homem aos outros homens, o campo da informação e do movimento intelectual. Diz a Bíblia, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. No plano físico, o elemento ar está relacionado com a respiração, a que os orientais chamam prana, a força vital. São 3 os signos de ar: Gêmeos, Balança, Aquário. Algumas das suas qualidades são a leveza, a expansão, o dinamismo, a dissociação do peso da matéria. No zodíaco, os signos de ar informam sobre a capacidade de pôr em relação de uma maneira abstrata e inteligente. Num tema natal, planetas em signos de ar projetam-se mentalmente. A água. A trilogia de água. Caranguejo, escorpião, peixe. A água é a grande mãe universal. Tudo nasce na água. A água entra na terra, tira-lhe a rigidez, a dureza própria. Torna-a fértil, fecunda. A água é matriz pura. Sem a água a vida não animaria este planeta Terra. A sua função como elemento mais subtil que a Terra, mas mais pesado que o ar e o fogo, é possibilitar a ligação. Ela é intermediária, o elemento de passagem, se assim se pode dizer. Isso que é impressionável, acumula, leva, conduz uma determinada informação. Potencial informe, onde tudo o que é vida toma o seu ser, adquire existência. A luz do sol, através da água, entrou na matéria, realizou uma mutação, a fotossíntese, o aparecimento da primeira célula orgânica. É o insondável mistério da vida, a matéria iluminada. Só a vida possibilita o retorno à unidade neste universo dividido. A vida é a grande oportunidade de sair da divisão do mundo. Cabe a cada um, à nossa microescala, à escala do nosso drama interior, viver e resolver o drama do universo. É a grande dignidade do homem como ser superior, participante na ordem das coisas. Alguém se referiu ao universo como o drama da luz e da matéria. A tensão dos dois polos opostos e complementares. Vasto drama cuja resolução só a vida torna possível. Com ela um lentíssimo processo evolutivo acontece. Da primeira célula viva à consciência humana. Da primeira consciência humana à iluminação. Ao nível psíquico, a água identifica-se com os sentimentos potencializados no inconsciente
é a carga de sensações retidas, o nosso lado passivo mais sombrio. Corresponde ao registro de experiências não resolvidas por entender a nossa memória não lembrada, aquilo que de nós não sabemos, mas que pressiona o comportamento e perturba a vontade. É, no fundo, a nossa atenção inconsciente, campo de pura receptividade emocional. Registra vivências profundas, o mundo do desejo e da paixão. É o elemento que traduz o sofrimento psíquico, a angústia, o mal-estar irracional. A água é o lado noturno da alma, a sua insegurança e fragilidade. Astrologicamente exprime-se através da lua, dinamiza a obscuridade do nosso mundo interior. A água é submissa, mas tudo conquista, nunca ataca, mas sempre ganha a última batalha. Sem água não há absoluta ligação à terra. Ela é o elemento intermediário entre o ar e a terra. Liga ao sensível, os impulsos de sobrevivência. Só pela consciência da água se pode chegar à maturidade emocional, sinónimo de autossuficiência e de liberdade. Só pela integração e reconhecimento das memórias de água se pode atingir o equilíbrio interior, a estabilidade e segurança no mundo dos outros. Só a libertação dos nossos sentimentos de água nos leva à maior descoberta de nós próprios, ao encontro da nossa total identidade. São 3 os signos de água: Caranguejo, Escorpião e o último signo, Peixes, onde se resolve a dualidade emocional.